Boa noite. Ei, Boa noite. Tudo boa bem, noite. Dulce? Estamos E o atrasadinha, frio? né? Ué, minha Gelado. filha, não queria entrar aqui não, tá? Pois é. Ah, minha filha. Hoje o negócio tá meio esquisito pro meu lado. E Ei, aí? Fátima, boa noite. Boa noite. Desculpa aí, gente, um atrasozinho, mas o meu computador resolveu dar um pepenozinho aqui na hora de entrar, tive que reiniciar, enfim, coisas da tecnologia. Pois Mas no é, final tá tudo certo, né? eu também. Meu aqui também. Ah, é? Sim. Combinadas até nisso. Ei, Eliana. Ei, Ana Maria, boa noite. Eu não sei, chega. A gente não gosta de ficar muito cismado, não, mas de repente a gente começa a ter a impressão de que o que a gente está fazendo está ajudando e por isso mesmo está incomodando. Não sei. Boa noite, Leonor. E é interessante. Boa noite, meninas. Ah, acho que nós vamos cantar parabéns para o Pedro. Hoje é aniversário. Ele estava aqui tentando me acalmar, que o vizinho aprontou uma aqui, mas enfim. Eu falo que é referente ao tema. Exatamente, né? O universo providencia as Exato. lições para praticar na hora. Falar é muito fácil. Oxe, se é. É, Falo que a gente está em treinamento ninja. muito mesmo. Ai, obrigado, Leonor. Darei o beijo nele. Muitos, né? Viva o Pedro, hoje é dia dele. Hoje ainda tem jantar aqui. Pois é, menina. Na hora que eu vi a sua, seu post, eu falei, nossa, gente, se eu soubesse disso, a gente teria marcado ou para outro dia ou deixado para semana que vem, né? Para você poder ficar liberada aí de comemorar com seu filhote, mas Eles vêm para cá, depois o Gui vai chegar e a gente vai fazer um jantarzinho aqui, então hoje, comemorar. hoje a gente tenta não passar de uma hora e vamos então iniciando os trabalhos do dia, da noite. É sempre interessante, Dulce, a gente começar com o entendimento, né, das palavras ligadas ao tema. Já tem comentário aí Sim. que você quer responder? Oi? Já tem O povo comentário aí? todo mandando parabéns, gente. Obrigada. Eu vou dar beijinho neles. Pode deixar que eu dou muitos beijinhos nele. Darei muitos. Meu É. viking. Passa o Com tempo. motivo e sem motivo, né, Dulce? Com motivo, já aí é melhor, né? Que a gente dá um monte a mais, né? Boa noite, Lucília. Boa noite, Maria Manuel. Tá boa? Há quanto tempo? Beijão para você. Eu Ele tô é... só compartilhando aqui na minha página, Tá. porque é que às vezes as pessoas não veem, principalmente que a divulgação foi feita meio em cima, Em cima mas da hora muita hoje. gente só vê. Mas você sabe que quem tem que vir, vem. E Ah, muitas eu vezes sei. as pessoas veem mesmo na hora que está acontecendo. Por isso que eu gosto de partilhar aqui, quando a gente já está ao vivo, sabe? Que as Sim. pessoas vendo que já está acontecendo, então dá uma passadinha, nem que seja para dar uma olhada, enfim. Uhum. Mas vamos lá, né? Vamos. Hoje, dia 26, é 8. 8/8, de novo. Outro, né? 8/8. Portal de Leão foi dia 8/8, depois dia 17/8 vem outra bomba hoje. Outra, né? E hoje, se eu fizer a soma aqui, né? Total, assim, linear, vai dar 20. 20 fala de
do resgate do feminino, do resgate de mãe, de saber lidar com, de ser flexível. Hoje eu vi que eu não fui flexível. Hoje algumas situações me pegaram. Então a gente ser flexível, né? Saber ter jogo de cintura para lidar com as situações. Então, hoje está pedindo isso, né? Flexibilidade, jogo de cintura, seguir a intuição, né? Mas é interessante que tem uma outra leitura, em vez de ser a vertical, a horizontal, né? A leitura assim, 2 mais 6 mais 8, eu fazer 2020 mais 26 mais 8, né? A vertical, e dá 11, né? Então, de alguma forma, aí, abrindo aí um portal, né? Ou as nossas percepções a nível espiritual, né? Ampliando e amplificando a questão da intuição e do que você percebe dentro do campo. E dentro da mandala que eu faço, o que ajudaria a resolver o dia de hoje, né? Seria o 22, 40 ou 22, quer dizer, o 4 aí, como sempre, está, né, esse ano nós estamos muito com esse 4 aí, né, que seria, então, uma construção com mais consciência, né, a gente trabalhar com mais consciência, tá mais no equilíbrio das nossas emoções. E se eu somar para fechar o ser total, seria 33, 60 ou 33. Ixi, ela saiu. Vamos ver se ela volta aí. Ela parece que ela caiu. Vamos ver se ela volta. E o 33, que seria essa soma aí, total, é a consciência crística, né? Quer dizer, aí ela voltando. Opa, caiu. É hoje. É hoje. Oremos. E o 33, então, seria essa consciência que a gente tem, quer dizer, a gente tem que construir uma base com uma outro nível de consciência, e essa consciência tem que ser a consciência crística, né? É um outro patamar. A própria palavra crística, da 20, que seria hoje, né, na soma linear da 20, né, da 20. E a palavra medo também da 20, né? Nós vamos falar aqui de perdão, né? Perdão da 30. Que trabalho que a autoexpressão, a comunicação, né? É como eu me expresso, ou a falta da minha expressão também, né? O 30, que é 3, né? O 3 fala de alegria, de leveza. A gente sorri com o coração. E se você está na falta de perdão, você não vai sorrir com o coração, né? Você vai estar com o coração pesado. A própria palavra coração dá 30, que é 3 também, né? Então, é bem interessante aí, porque vai pedir da gente leveza, vai pedir coração. Pode falar. Deixa só, eu não sei se você lembra, semana passada, no finalzinho, quando a gente estava decidindo, né? Tinha acabado de decidir que o tema de hoje seria perdão, um insight que veio dos comentários que a gente estava fazendo, e eu até anotei aqui, que tem bem dentro dessa sua fala aí, nessa correlação da expressão leve, né? Da expressão do coração com
a necessidade de se ter perdoado para alcançar essa Sim. qualidade, né, de comunicação e de expressão. Sim. Então, a expressão jamais será leve e livre se carregarmos o peso de algo que ficou por ser perdoado. Sim. Acho que isso bem resume assim, né? Sim. Dentro dessa leitura aí. Sim. E se você está com peso, é muito interessante, assim, quando a gente vê, porque a falta, o perdão, na verdade, a gente meio que abre, né, a nossa frequência, né, para uma permissão. Eu sei que muitas vezes isso é complexo, né, porque tem coisas que acontecem e que nos pegam assim de surpresa, ou muitas coisas que nos magoam, né? Mas quem se magoa somos nós. Sim, sempre. Então, se o outro faz, mas eu não entro na informação, aquilo não Não me... atinge. Não, eu posso ficar na hora com raiva, até falar e tal, mas eu não preciso carregar isso, né, comigo ad eterno, né, porque em geral é isso que acontece. Não há a falta de perdão, né, faz com que a pessoa se aprisione. Né? A palavra perdão dando 30, as vogais, que é a essência, né, da palavra, dá 16, que é 7. 16 no tarô é a torre. Quer dizer, enquanto eu fico apegada àquilo, a torre vai desmoronando, as coisas vão desmoronando e eu não solto, né? Eu não consigo sair daquele ponto. Eu fico ali agarrada. E com isso, as consoantes vai dar 14, que dá 5. Quer dizer, 5 é liberdade. Então eu vou me aprisionar. Se eu não solto, eu fico presa. Sim. Quer dizer, então eu não consigo viver o ser livre, porque eu estou com uma pendência ali, presa dentro de mim, que eu não solto. Né? Então é bem interessante, né? Assim, ele vai pedir que a gente confie no processo e solte. É interessante mesmo, porque a gente pode ir ainda um pouco além disso, porque a necessidade de perdoar, ela vem a partir do momento em que a gente se deixou atingir. Sim. Mas talvez seja o momento da gente estar... Lógico, tem muita coisa para limpar do que ficou para trás, né? Sim. E isso é um exercício necessário e urgente, eu diria. Sim. Por isso eu coloquei, né? Perdão mais que necessário. Mas eu acho que a gente pode caminhar além disso, né? Lógico, o agora é o único momento que a gente tem, mas podemos trabalhar o que passou, podemos direcionar o nosso perdão, fazendo um exercício, uma avaliação, buscando mesmo, porque muitas vezes, e eu passei por isso recentemente, de descobrir que havia algo ali por ser perdoado, embora eu nunca mais tivesse pensado no assunto. Sim. Em um determinado momento algo aconteceu e eu tomei contato, né, com essa realidade que eu até então estava ignorando, mas estava ali como aquela sujeirinha empurrada para debaixo do tapete. E o problema é que quando a sujeira fica ali sutil debaixo do tapete, você dificilmente vai dar por ela. Às vezes acontece que aquela sujeira acumulada, ela vai crescendo tanto que forma um murundu ali, que te faz tropeçar e olhar para aquilo de alguma forma. Eu falei uma palavra aqui que eu nem sei se existe, mas está valendo. Agora,
esse exercício, né, de avaliar, de buscar fazer mesmo uma revisão interna para detectar se tem alguma mancha, alguma ferida, algo que precisa ser cuidado e liberado para avançarmos, que tal, ao mesmo tempo, nós começarmos também a tomar o cuidado para não acumular nada que precisa ser perdoado, né? Não nos deixarmos afetar no momento em que alguma coisa acontece. É muito mais difícil. E eu gosto quando nos 4 princípios, né, do Dom Miguel Ruiz, quando ele fala, não leve nada para o pessoal, no sentido de que se alguém fez alguma coisa, gente, ainda que tenha sido com o intuito de atingir, se a gente pensar que na parte, no aspecto mais puro daquela pessoa, né, a essência divina dela, jamais faria de propósito algo para atingir quem quer que seja, gente, um treino, é um olhar bem, bem expandido e diferenciado. Sim. Mas, até diante de tudo que a gente está vivendo, porque a gente tinha sido avisado, né, Dulce, que quando as coisas começassem a vir à tona, ia ser muito difícil de digerir, assistir aqueles nos quais se depositou tanta confiança por tanto tempo, sendo justamente aqueles em quem menos a gente podia confiar e sendo reveladas atrocidades. E nesse momento, então, o uso dessa, quer dizer, a expansão, a intenção de expandir nosso entendimento e não cultivar esses sentimentos de raiva, de revolta, que fatalmente vão gerar, se alimentados, vão gerar mais coisas a que se perdoar, né? Sim. Eu acho que uma coisa bem que, assim, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Mundialmente falando, né? Virou uma torre de Babel, né? Nós estamos vivendo uma torre de Babel, literal. Um único instituto mundial, numa mesma semana, fala coisas opostas, e isso está comandando todo o desenvolvimento de tudo que a gente está vivendo, né, nesse período. Então, assim, não adianta eu entrar, que é difícil, né, na indignação, na raiva e tudo mais. Enfim, nós como humanidade, como seres e como humanidade, né, o indivíduo e o grupo, de alguma forma, permitimos tudo o que está acontecendo. E tudo, se a gente olhar para as coisas como estão, sendo uma experiência que a gente está vivendo, a experiência pode ser conceitualmente boa, mais ou menos, né? Nem tão boa assim, péssima, mas não passa de uma experiência, né? E quando a gente agarra esperando que o externo venha resolver algo que é meu interno, e não há aquela resolução, ou aquilo que é a minha expectativa, aquilo que eu coloquei ali do lado de fora, achando que o outro tinha que, né? Ou seja, governo, ou seja, o relacionamento, ou seja, chefe, não importa. É uma expectativa minha, e eu agarro, em vez de eu simplesmente entender que aquilo é só uma experiência, e a minha atitude em relação a é que vai determinar como eu vou me sentir.
Porque se eu fico presa, aí que você fala, né? Dentro a gente agarrar e não soltar as informações, eu vou ficar presa dentro dos padrões onde eu cresci, dos traumas que eu registrei, né? Daquelas coisas que eu ainda não trabalhei e que ficam ali, né? E fica ali meio que debaixo do tapete. É aquilo que você falou, já não lembrava mais daquilo, e de repente a coisa, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo está todo mundo muito sensível e as coisas estão pululando, né? Elas estão vindo à tona exatamente para que a gente olhe, assuma a verdade, nossa, não a do outro. Esteja um com você, né? Você começar a cuidar de você, não esperando que o externo cuide de você, né? Onde a gente tem que aqui fazer a nossa parte. Se eu for olhar aqui hoje, na leitura vertical aqui, sendo 11, o que pede um 11? Se aceite, olhe para você mesmo e se aceite, se acolha, seja um com você, seja parceiro de você mesmo. Quando a gente faz isso, a gente relaxa o nosso sistema, a gente começa a entender, né? E a ver o que é realmente essencial na nossa vida, o que é de verdade. Será que vale a pena? Será que eu tenho que ficar carregando esses pesos todos, né? Que é uma carga pesada, é uma carga e baita de pesada, né? Baita. Então, assim, o perdão aí é conceitual, apesar de haver situações, né? Uhum. Mas é uma escolha. Né? Tem gente que fala que é utópico, você não sentir, né? Não estou falando de você não ter raiva. Raiva é uma energia. Você sentiu, a pessoa fez alguma coisa, ficou com raiva, e isso não quer dizer você grudar naquilo e nunca mais soltar, e o tempo inteiro você acusar o outro, né? Eu gosto muito daquela cena de você pegar um saco de carvão e colocar um lençol branquinho ali no varal e começar a pegar carvão e jogar no varal. Você está com raiva, você vai pegar os carvão e vai ficar jogando ali. Na hora que você acabar o saco, você está preta de fuligem, né, do carvão. E o lençol lá vai ter um ou outro mancha, né? Mas o mais atingido sou eu mesma, por não... eu fico toda suja, porque eu estou ali na raiva, eu não solto aquilo, né? Então eu estou o tempo inteiro mergulhada naquilo e não consigo soltar. A primeira a ser prejudicada em tudo sou eu mesma dentro desse processo, né? Então... Por isso, como você bem disse, é uma escolha sábia, é uma escolha que sinaliza amor e cuidado por nós mesmos, né? Mas também é importante a gente lembrar da necessidade do perdão também a nós mesmos, né? No sentido de olharmos para nossas falhas com mais compaixão, né? Aceitando a nossa limitação e procurando entender
que a gente sempre faz o melhor que pode com o recurso que a gente tem naquele momento, Sim. ou diante das circunstâncias que se apresentam, porque às vezes as circunstâncias elas são tão difíceis que mesmo a gente tendo recursos, a gente não consegue utilizá-los no momento, né? Sim, Então sim. é importante essa, não é ser permissivo, mas é ser compassivo, né? De olhar sempre com com essa vontade de aceitar e de ser mais gentil, mais generoso consigo mesmo. Sim. Se comprometendo, obviamente, a fazer melhor ou estar mais atento numa próxima vez, né? Sim. Mas a gente costuma ser, eu falo que assim, por muito tempo eu fui, e talvez ainda seja um pouco lá no fundo, uma grande carrasca de mim mesma, né? Então não precisava ninguém me apontar o dedo, porque eu mesma era uma cobradora muito severa, né? Sim. Então, imagina, se a gente, quando não perdoa o outro, é a gente que carrega esse fardo, quando a gente não perdoa a gente mesmo, então o fardo é dobrado, né? Dobrado. É uma energia muito mais pesada, densa. Eu acho que é a mesma coisa. Eu só não perdoo o outro porque eu não me perdoei. Entende? Eu só fico grudada nas questões com o outro é porque eu não consigo me amar o suficiente, me olhar o suficiente, né? Porque no momento que eu me aceito e começo a me acolher, né? Eu vou ser mais compassiva comigo mesma. Eu vou enxergar aonde eu já dou conta e aonde eu ainda não dou conta. Aonde eu tenho dificuldade, aonde ainda eu tropeço. E quando eu consigo enxergar isso, quando eu olho para o outro, eu vou entender que o outro está no mesmo processo que eu. Então, o meu olhar para o outro não vai ser mais aquele olhar tão crítico e tão cobrador, porque, na verdade, eu cobro do outro o que eu deveria estar cobrando de mim, né? E que nem sei se a palavra seria cobrar, se a gente tinha que estar cobrando, né? Mas é aquilo que eu não dou para mim mesmo, eu quero que o outro me dê. Né? Então, fica complexo isso e as mágoas vêm desse processo aí, né? E aí a falta de perdão também vem desse processo aí. Agora, quando a gente entende que mágoa é má água, a água é ligada ao emocional, né? Enquanto eu estou nesse processo, eu estou contaminando as minhas águas internas. Eu estou me intoxicando. As más águas, as mágoas, ficam circulando internamente enquanto eu não solto. E isso me envenena. Isso me prejudica. Isso faz com que minhas células recebam uma água contaminada. Isso faz com que meu sistema inteiro caia, né, com a vibração, porque eu estou contaminando constantemente o meu próprio sistema. É complexo isso, né, porque quando a gente começa a entender, né, um pouquinho, ei, Carmen, quando a gente começa a entender, então, um pouquinho desse processo todo, né, aí a gente vai lá no Emoto, né, o Masaru Emoto, que mostrou toda aquela coisa de quando você escreve na água, eu te odeio, eu vou te matar, ou qualquer coisa assim negativa,
a molécula da água rompe. Quer dizer, a gente rompe a estrutura da molécula de água. Isso não é só do lado de fora, não vai ser só na água externa, vai ser nas águas internas também. Então, o processo é muito maior e mais profundo do que a gente imagina. Então, assim, mais que necessário. Chegou urgente. É mais que necessário e urgente mesmo, né? Da gente conseguir fazer todo esse processo aí de soltar, né? Soltar todas as bagagens, soltar. Eu repito, nem sempre é fácil. Aliás, normalmente a gente pega pelo pé, né? E quando a gente vê, a gente já está na raiva, já está naquilo ali, já está grudado, né? Mas nós normalmente não entendemos, né? Nós temos que prestar atenção. Eu acho que isso aí vai se tornando mais natural à medida em que a gente vai realmente deixando de reagir para agir com consciência, né? Tirando o ego mais de cena, ou deixando a ele realmente o papel que cabe a ele, mas nesse aspecto aí, quando é o ego agindo, ele não vai agir de forma diferente. Sim. Costuma-se dizer que na vingança, né? A vingança é tomar um veneno e desejar que o outro morra. Você está envenenando a si mesmo, né? Exatamente. Mas a falta de perdão é isso mesmo, né? E a gente tem uma tendência, é meio que cultural isso, né? De achar que perdoar o outro é um favor que a gente faz ao outro, né? Isso é uma coisa coletiva muito forte, tanto que você vê lá se eu vou perdoar, como se ao perdoar estivesse fazendo um grande favor para o outro. E então é necessário esse entendimento de que, assim, se a gente não perdoa, a gente está tomando veneno esperando que o outro morra. Exatamente. Né? Em algum nível é isso. Exatamente. Então, assim, o perdão alguém já escreveu ali, a Lucília, que o perdão é uma libertação. Quem quer ser feliz ama e perdoa. Então é isso, porque assim, é muito mais, e é muito mais do que ter que corrigir algo. É mesmo estar na consciência, exercitar essa compreensão no tempo real em que as coisas acontecem. As ações com potencial ofensivo, elas perdem essa carga se nós nos mantivermos na consciência, na presença, que permite o entendimento de que aquilo, que o outro, aquela ação do outro, ela não é pessoal, ela não é contra nós. E eu falo muito, gente, às vezes, diante disso tudo que está acontecendo, né? Onde a gente frequentemente se vê tentado a chamar de abençoado, né? Para não falar outra coisa, algumas das figuras que têm cometido verdadeiras aberrações, assim. É como se estivessem mesmo zombando da nossa cara o tempo todo, e agora já não se dão nem o trabalho de disfarçar, né? Não. Então, quando a gente se mantém nessa presença, nesse estado de consciência mais amplo, exercitando essa compreensão, nós nunca conseguimos entrar no papel de vítima. Até porque essa consciência também nos leva ao entendimento que, de algum modo, nós escolhemos, nós aproximamos essa experiência. E se aproximamos essa experiência, é porque temos algo a aprender com isso. Sim. Toda ação, né, exige da gente nosso alinhamento, nosso posicionamento, né? E aquele olhar mais distanciado, né? Uhum. Para que a gente, então, possa dar o passo necessário ou a ausência total dele, né? Porque cada momento exige uma coisa.
Porque quando eu vejo tudo isso acontecendo, e não é só aqui, né? A gente não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo, né? Isso está acontecendo de forma generalizada no mundo inteiro. Aqui, como é nosso quintal, a gente vê com mais clareza, né? Dentro do nosso próprio idioma, vamos dizer assim, então fica mais forte, né? Mas eu fico pensando se isso não é uma provocação para que a gente realmente mude profundamente a nossa jornada, porque estávamos indo também num caminho não tão legal, muito destrutivo, né? Um caminho de muito consumismo, de muita superficialidade, frivolidade, aquela coisa assim, sem essência, né? E talvez esse choque de realidade que a gente está tendo nesse período, né, onde as nossas liberdades estão sendo cerceadas, né? Esse olhar aí, primeiro de tudo, nós vamos ter que mergulhar internamente, inclusive para achar quem a gente é. Eu tenho que achar quem eu sou. Porque se eu não achar quem eu sou, como é que eu vou me posicionar? Eu vou me posicionar porque o vizinho falou, porque a pessoa ali do outro lado falou, ou eu tenho que, nesse momento, realmente me posicionar, né? E aí não cabe a gente ficar com raiva e com ódios e quebrar tudo. Essa via foi a que sempre foi feita. Essa é a reatividade. E muitas vezes a gente se pega na reatividade, porque a gente entra na raiva mesmo, e quem falar que não entra já iluminou, né? Quem falar que ainda não sente isso, né? Vendo tantas coisas, mas quando a gente vê e fala assim, opa, pera lá, aí eu tenho que voltar, dar um passo para trás, retornar, respirar, voltar a entrar e olhar de novo. Não tem o Salvador do lado de fora. Então não adianta a gente ficar carregando raiva e nem querer jogar tudo nas costas de alguém para esse alguém me salvar. Não vai ter isso. Então, esse assumir, né? Quando eu assumo que tudo é uma experiência, nós escolhemos estar aqui. Ninguém trouxe, pai e mãe da gente não foi lá em cima, lá no céu, e falou assim, é você que vai vir. Isso não existe. Somos nós mesmos que escolhemos, e escolhemos a experiência que viemos passar. Só que a gente se esquece disso. Tem esse detalhe, né? Mas o fato da gente se esquecer, ou de não entender, ou passar por muitas traumas, percalços durante a vida, quando a gente cresce, a gente tem que começar a se assumir. Eu tenho que me assumir. Eu tenho que saber qual escolha que eu quero ter agora. Eu quero continuar vociferando, eu quero continuar falando mentira, é isso que eu quero, pôr uma máscara e mostrar só uma fachadinha. Será que é isso? Ou a gente realmente tem que olhar, nos aceitar em primeiro lugar, aceitar que tudo que vivemos foi uma experiência? Foi dessa forma, né? Se não teria sido de outra, né? Foi porque era dessa forma, o nível de consciências das pessoas envolvidas era esse. Agora, então, esse aceitar, esse voltar e nos aceitar em primeiro lugar é o primeiro passo de todo. Então, o auto-perdão,
É o primeiro passo que a gente tem que dar, não é perdoar ninguém, isso é arrogância. Eu achar que eu tenho o direito de ir lá e falar, eu te perdoo, isso é arrogância. Uhum. Me perdoar. No momento que eu me perdoar, eu entendo, eu não tenho que perdoar mais nada, já está. Porque não houve nada. Sim, não houve nada que tivesse a ser perdoado. Né? Então, assim, aí a gente vai entrando em outro estado, né? Em outro processo, vai abrindo portas aqui para outros níveis de informação que já não cabe mais essas mágoas, rancores e etc, né? Tudo isso é a falta do amor, né? E eu falo que o perdão, as consoantes da palavra perdão dá 14, que dá 5. A palavra amor é 14, que dá 5. Né? Então, tudo que a gente precisa é desapegar e amar. Só. Mais nada. Ser livre, né? Porque o amor é liberdade. E o amor, pode até parecer poético falar, mas porque o amor é uma palavra tão desgastada, né? Sim. Mas quando a gente para pensar no significado dele, tanto é o bálsamo que cura, quanto é o solvente capaz de dissolver todas essas viscosidades, impurezas e que a gente, né, tende a acumular até sem perceber. Sim. O exercício, né, que a gente precisa mesmo se comprometer a fazer, eu acho que, como a gente está nesse momento, a gente quer palpável que tem algo maior acontecendo, a gente também foi avisado, talvez tenha tido um ajuste de datas, mas o que tem sido pedido é que a gente se desintoxique mesmo, que a gente se aproxime o máximo da nossa essência, que a gente possa expressar e trazer a manifestação da nossa pureza. Né? E a pureza é isso, você pensar numa criança não se magoa. Acontecem as coisas, muitas vezes ela nem percebe, ou se por acaso fica com um sentimento, uma raiva, contrariada, daí a pouco passou o tempo, já está ali, né? Principalmente entre crianças, já estão ali, já esqueceu daquilo, que é que o Léo até falou aqui, ó, entrou na raiva ou perdeu o controle, xinga, dá uns berros e libera em seguida. E é muito melhor do que ficar magoado, deixando o sentimento de culpa no outro. Isso é criar prisões energéticas, haja constelações. E aí, na verdade, criam aqueles elos, né? E principalmente é como se essa coisa que não foi processada, que se a gente não explodiu, não deixou ir, aquilo vai ficar fermentando aqui dentro, né? Sim. E fermentando não como uma massa boa, né? Não é aquele pão saudável, natural, não. Bonitinho. É uma fermentação tóxica. Eu falo que é isso aqui, ó. Dá para ver? Sim, dá. Sim. Né? Em geral, aqui eu tenho que aprender a ficar desse... Olá, seu lado direito. Isso, tá dando para ver? Tá. Em geral, o que a gente olha é esse muro no meio aqui. São rótulos. Tudo tá aqui. Que o outro não presta, que o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. Tá aqui, ó, esse murinho aqui. Então, eu olho para o outro, eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para os conceitos que eu coloquei no outro. E o outro sente isso e devolve o olhar. Então, os dois ficam, além de preso, esse cordão aqui, tá? Um preso no outro, energeticamente. Eles ficam numa guerra, cabo de guerra, e sustentando esse muro.
Mas no momento que eu olho para o meu próprio coração, cadê? Aqui. E olho para o coração do outro, esse muro se desfaz. Acaba a necessidade. Porque quando eu olho para o outro com raiva, com mágoa, com ódio, seja o que for, eu estou sustentando o muro. Mas quando eu consigo olhar para o outro, olhando o outro, a essência do outro, o outro também sente esse olhar e ele não precisa mais também se defender e ele pode então soltar. Então, é algo assim que nós temos que aprender, é um aprendizado, isso não foi ensinado para a gente. A vitimização foi ensinado, esse jogo perverso, porque é um jogo perverso, foi ensinado. Nós não aprendemos a realmente a ser, simplesmente ser em essência. Você falou da criança e é exatamente isso. A criança, na hora que ela briga, um vai lá, puxa os cabelos do outro, grita, chora, esperneia, sapateia no chão, mas se nenhum adulto intervir, daqui a pouquinho eles estão brincando como se nada houvesse acontecido. E é isso. Só que a gente vai sendo polido, na verdade, limitado, para poder viver socialmente, e acaba que você já não pode falar mais nada. Hoje, então, tá um mimimi danado. Assim, tudo que você fala é mimimi, você não pode falar mais nada, né? E aí, você não pode ser verdadeiro mais, acabou. Você não pode relaxar mais. E sabe, assim, fica aquela coisa, né? Qualquer coisa que você fala, o outro levanta os cabelos e fica danada a vida. Então, sabe assim, vai dando muita preguiça disso tudo, mas ao mesmo tempo é a preguiça com a gente mesmo, né? Porque nós também estamos dentro desse processo. Sim. Nós também estamos dentro desse processo. Aliás, esse é um exercício também que precisa ser constante, né? Porque a partir do momento que começam a acontecer situações, circunstâncias, coisas que nos desagradam, coisas que vêm para nos tirar do eixo, nós precisamos olhar e, por exemplo, por que eu ainda estou precisando dessa experiência? Por que eu ainda estou criando essa experiência para mim? O que eu ainda não aprendi? O que eu ainda não ultrapassei? Sim. Né? E é muito diferente de ficar apontando o dedo e colocando a culpa no externo. Sim. Porque isso é a vitimização. E cada vez que nós entramos no papel de vítima, nós abrimos mão do nosso poder. Né? Nós entregamos o poder para o externo e aí realmente nós não podemos fazer nada se nós já entregamos o poder para o outro. Mas quando nós acordamos, despertamos para essa consciência de que realmente tudo são escolhas nossas. Gente, tem hora que a gente fala isso e as pessoas olham assim, como quem diz, você está ficando louca? Você quer dizer que eu escolhi viver isso? Né? Desculpa, mas escolheu. Sim. Pode não ter sido agora, pode não ter sido uma escolha consciente, mas até mas eu não escolhi nada. Até o fato de não escolher já é uma escolha. Sim. Sim. Quando eu fico em cima do muro e espero que alguém decida por mim, é uma escolha. A minha falta de posicionamento é uma escolha. Uma omissão minha é uma escolha. É uma escolha. E, então, de fato, as pessoas, assim, eu lembro, às vezes, quando eu estava dando aula, e uma pessoa falava assim, ô Dulce, então quer dizer que se eu passar ali na rua, bater um vento, cair um vaso na minha cabeça, fui eu que escolhi aquilo? Eu falei, quem foi que te colocou ali naquele momento exato? Foi alguém que te carregou, falou, vamos ficar aqui agora porque o vaso vai cair, eu quero que o vaso caia na sua cabeça. Ou foi você que foi com suas próprias pernas ali para aquele lugar?
É consciente, não é consciente, aí já é outro patamar. Em geral, é inconsciente, Sim, né? mas Os processos. mas voltando lá quando você falou que tudo é uma questão de experiência, né? Se nós não encararmos determinados episódios como punição, como castigo, e sim como algo que veio para nos ensinar, então Sim. tudo muda, gente, tudo muda. E eu falo assim, quando eu tive um acidente muito sério de carro, faltou mesmo muito pouco. Estava eu dirigindo, meu filho e o meu cãozinho. E foi um acidente muito, muito feio. Eu fraturei algumas vértebras, costelas, enfim. E o meu filho também teve fratura, mas felizmente foi só na perna. Eu falo só, eu gostaria que não tivesse fraturado nada, mas foi só na perna. Mas Diante do que aconteceu, realmente foi pouco. E eu lembro que na sequência as pessoas vinham falar para mim assim: nossa, você precisa rezar mais, você precisa rezar mais, porque, né, como se pelo fato de eu estar protegida, eu estivesse blindada de qualquer acontecimento menos bom. Não se trata de proteção ou não proteção. Eu acredito sim que eu estava muito protegida, senão sim. realmente as coisas poderiam ter sido piores, né? E é interessante essa questão da diferença do olhar, porque como eu, nessa consciência, nesse exercício de por que eu precisei passar por isso, né? Muitos aprendizados vieram daquela situação, Sim. muitos, e coisas assim, óbvio que teria outras maneiras de aprender, mas talvez pela urgência, talvez porque eu tenha deixado passar antes outras oportunidades de aprender a mesma lição, as coisas chegam da forma que dá para ser. Então, ao invés de me olhar como coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo, não. Eu vou agradecer porque eu fui poupada, né? E vou prestar mais atenção daqui por diante, né? Assim, quando a gente vê a morte de perto, a gente se torna mais lúcida com relação à necessidade de fazer, procurar fazer mais rapidamente, né? Aquilo que a gente veio fazer aqui, mas sem esse peso da, ai, coitadinho de mim, porque se eu olho para mim como coitadinho, eu perco toda e qualquer oportunidade de crescer com aquelas experiências, né? Sim. Então, assim, o olhar, o não olhar como vítima, ele automaticamente já é algo que desarma esse mecanismo aí que vai gerar elementos a serem Sim. perdoados. Sim. A vítima é o padrão, é o aprisionamento, né? Quando a gente entende que a história que a gente conhece, né, que nos foi passada, de Jesus ter vindo, né, trabalhar aqui a questão do amor, ele veio falar sobre isso, amor, liberdade, né, e que a gente podia muito mais, né, do que ele estava mostrando que ele fazia. Ele veio mostrar o processo de morte e ressurreição. Se a gente for entender isso no nível um pouquinho mais profundo, é sair da consciência de morte, de limitação, de aprisionamento e entrar no conceito e no entendimento ou na consciência de vida, né? Não necessariamente ele ter morrido fisicamente e ter recuperado o corpo, né? Mas todo esse entendimento que é muito profundo em eu sair do conceito, né, de finitude, de limitação e etc. Quando a gente se vê diante disso, e o que a gente vê, tudo que a gente vem passando, né, a gente não está entendendo ainda nada, né, porque ele passou todo aquele processo de calvário,
de subida do Gólgota, né, que eu falo que é a via dolorosa, né, e como se fosse a única via de aprendizado nosso. E por falta mesmo de ter esse entendimento, de ter esse olhar, da gente se olhar, nós não aprendemos isso, mas porque, pelo contrário, perpetuamos constantemente o sofrimento, como se fosse, olha o sofrimento, para não repetir mais isso. Não, nós temos que olhar para o amor, é só o amor que vai realmente transcender tudo isso. É só o amor, não tem. Então eu ficar presa em dia de sofrimento de tal raça, dia de sofrimento de tal não sei o quê, dia de não sei o quê, eu estou cultuando o sofrimento e jogando, não perdoando. O perdão aí não existe, e a gente está vendo isso aí. Então não existe o amor, porque eles querem punir, porque eles não perdoam, porque passaram lá atrás algo, e querem punir o resto da humanidade, e que todo mundo abaixe cabeça para isso, para perpetuar mais sofrimento, mais violência, mais... e por aí vai. Mas o único entendimento que nós temos que ter... A palavra perdão aqui é muito interessante, 16 são as vogais e 14 são as consoantes. A palavra paz dá 16 e a palavra amor dá 14. Então, o perdão, quando a gente simplesmente perdoa, entra na frequência do perdão, que ela é elevadíssima, é uma frequência elevadíssima, nós vamos entrar na frequência da paz e do amor. E vamos, se somar tudo isso, fazer a amálgama que é do coração. A gente vai entrar nesse núcleo que em nós é sagrado. Ele não é só um órgão que bombeia sangue, que fica ali batendo. É a nossa câmara sagrada. É o espaço mais sagrado que nós temos nesse templo que somos. Então, nós temos que cultuar o amor e entender que é através, perdão, da 30, que é 3, é da alegria, da leveza, que a gente vai transcender tudo isso. Senão nós vamos continuar o Ouroboros correndo atrás do próprio rabo e vivendo o karma, que já acabou, né? E o karma não quer dizer punição, mas sempre foi visto como punição, né? Nós estamos aqui pagando, isso deve ser karma, quer dizer, você está aqui pagando algo. E não tem nada disso, né? Nós estamos só precisando abrir os olhos, abrir os olhos, abrir o coração e entender, né? Entender um pouquinho mais profundo tudo isso. O exercício de amor, de praticar, de sentir, de ser o amor, né? Na verdade, ele é cada vez mais exigido, mas se a gente procurar fazê-lo nas pequenas coisas, ontem eu estava num... Meu filho entrou aqui para poder me jogar um beijinho. Agora eu posso! Eu até fiz um vídeo rapidinho, porque eu fui a um local aqui próximo, estava um dia tão bonito, o céu tão azul, e eu estava tão tranquila no carro, e de repente a gente passa por uma situação, uma pessoa querendo ultrapassar, uma pessoa não sendo tolerante, e se você perde um pouquinho do seu centro, você entra naquela vibe. Eu fiquei observando, né, como as pessoas estão, isso que você falou, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, é muito natural. Quem está mais conectado, quem está mais atento, quem já está mais nesse processo, escorrega frequentemente, imagina quem ainda está mais na realidade 3D, totalmente alheio a esse outro lado, né?
E aí eu rapidinho, quando eu percebi, foi uma situação de cruzamento, e enfim, eu escolhi voltar a atenção novamente para o céu azul. Sim. Respira fundo, abençoa o outro ser que está com mais pressa, está com menos paciência, enfim. Mas assim, é muito fácil não perceber e entrar no jogo, porque o tempo todo isso acontece, né? Sim. São as chamadas, eu falo que isso são chamadas que o universo coloca para que a gente preste atenção, né? A desatenção leva à reatividade, e é fácil da gente cair na reatividade, né? Em vez de agir, a gente reage. Então, esse processo de... Deixa eu ver. Pedro? Eu vou ter que atender. Um minutinho. Vai falando aí. Enquanto você atende, eu vou ler aqui alguns comentários. Deve ser seu irmão. Diz o Léo: fui assaltada à mão armada em 2017 em Belo Horizonte, fiquei com muito mais raiva de mim do que dos assaltantes, porque fazia quase 10 anos que a minha intuição dizia que eu ia ser assaltado ali. Pensei dezenas de vezes em não passar ali a pé. Na ida já tive a impressão que assalto ia acontecer. Entrei na Araújo na volta e pensei em andar mais um quarteirão para não passar pelo mesmo lugar. Fiquei com preguiça e o assalto aconteceu. A lição foi: toma distraído. E gratidão. Acredita mais da próxima vez, né? Deve ser intuição. Parece um pouquinho. Exato. Né? Mas então, aí acredita mais da próxima vez, aprende a lição, mas se perdoa, né? Sim. Sim. Se perdoa. Tá chegando aqui a turma para a festa. Então. Mas o que eu estava falando essa reatividade, né? Meninos, vocês vão conversar em mais quietinho, que eu estou aqui numa live, tá? Só me dá um beijo aqui primeiro. Minha norinha linda. Ô, querida. Mas o que eu entendo dentro disso? A reatividade e a ação e reação, né? A reação ainda está preso dentro de todos os processos de crenças, né? De histórias, das experiências. A ação, eu tenho que estar literalmente aqui agora. Para agir. O agir só acontece no agora. Sim. A reação é uma repetição de um padrão. Eu repito um padrão, né? Então, assim, essa questão aí de soltar todas as histórias, entrar no perdão, né? Eu tenho que ter uma ação. E eu tenho que ser humilde, eu tenho que entrar na humildade. E isso é muito difícil, né? E eu estava vendo aqui as palavras, tanto a palavra ação, quanto a palavra humildade, no final da 9. A ação da 18, que é 9. Humildade da 36, que é 9. 9 é Deus, Maria da 369, né? Que Maria é 9. Quer dizer, eu entrar nesse aspecto, isso não quer dizer que para eu entrar no aspecto da humildade, eu já tenho que ser Deus. Nós somos. Nós somos. Né? Eu tenho que olhar para isso com mais atenção, eu tenho que ter um amor mais profundo para mim mesmo, né? E conseguir entrar nesse espaço interno em mim, me acolher, para poder, então, conseguir
transcender tudo, ou soltar tudo, porque, na verdade, qual é a vantagem de eu ficar carregando carga pesada para minha vida inteira? Né? É aquilo, um copo, uma xícara aqui, né? Minha lindinha. Linda. Essa é bonitinha também. A outra tem rosas, essa com as florzinhas. São lindas. É pesadinha, mas não é um peso horroroso. Tá aqui com o meu café com leitinho, tá? Tô aqui. É leve. Fico nessa posição carregando isso aqui a vida inteira. Isso aqui vai ficar insuportável. No final, eu tô querendo jogar longe isso aqui, porque eu não aguento mais carregar, né? Isso são as pequenas coisinhas que a gente vai, né, carregando e não solta, e não fala, porque o perdão fala do 3. 3 é falar. Eu preciso expressar. Por eu isso... preciso comunicar, né? Eu achei muito bonita essa questão aí da leitura numérica, fazer essa correlação toda, né, da expressão, da comunicação com o perdão, com a necessidade de estar puro, né, para fazer, para poder se expressar verdadeiramente. Sim. Bom, nós não vamos estender muito hoje não, porque você já tem convidados aí. Eu só gostaria então, de sugerir que, além da prática da gratidão, né? Eu acredito que nós podemos até falar sobre gratidão, que é um assunto que está assim, tá muito, 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 muito batido, mas eu quero propor gratidão como atitude, e não gratidão como blá, blá, blá. Sim. Então, ainda dentro do tema de hoje, a prática de alguns minutinhos ao final do dia, né, numa revisão do dia, para agradecer por tudo que merece, precisa ser agradecido, e fazer essa faxina ali. Se a gente faz diariamente, é como a casa, né? Se a gente limpa todo dia, não acumula sujeira. Então, se a gente visita, faz essa revisão no nosso coração, daquilo que aconteceu e que a gente precisa liberar, se a gente faz todo dia, não acumula e fica mais fácil. Eu queria fazer um exercíciozinho com todo mundo. Ótimo. Bem rapidinho. Não, quem está com pressa é você. E eu queria fazer esse exercício e queria que as pessoas... Queria, não quero. Eu ia perguntar. Que as pessoas coloquem aqui o que não extensivo, se a sensação interna do corpo foi boa ou ruim, tá? Eu quero que todo mundo que está aqui assistindo, ou depois quem vai assistir, né? Feche os olhos um pouquinho. E eu quero que você pense numa pessoa ou numa situação. Pode ser você mesmo, se a situação que está difícil, às vezes é com você mesmo, mas pode ser você, colocar você diante de você, ou outra pessoa que você está aí com uma dificuldade com ela, está com raiva, está com alguma situação não tão bem resolvida. Então, eu quero que você imagine essa pessoa aí na sua frente e você olhe para essa situação que está difícil. E, ao mesmo tempo, eu quero que você observe o teu corpo e perceba o que acontece aqui dentro quando eu olho para essa situação que está muito difícil para mim. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá taquicardia, às vezes dá uma sensação de sufocamento, raiva, às vezes dá a sensação de impotência. Olhe para isso.
Agora respira, pode abrir os olhos, não vamos ficar muito tempo na energia densa. Escrevam aí para mim o que vocês sentiram. Foi uma sensação boa ou foi uma sensação ruim? Só põe boa ou ruim, não precisa entrar em detalhes. Ok, 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 ok. Então, agora nós vamos fazer, gente, exato, né? Ok, Ana Maria sentiu bom. Se olhou para a situação que estava ruim, Ana Maria, e se sentiu bem? É isso? Não causou nada dentro de você? Se já não causou nada dentro de você, é porque a situação já foi resolvida. Uhum. Entende? Se para você, Ana Maria, essa sensação foi boa, é porque já foi tudo resolvido. Então, já não tem mais reatividade dentro do seu corpo, dentro da sua estrutura, entende? Enquanto a gente ainda está preso na raiva ou está preso na situação, há um aperto, né? Há uma sensação difícil, ruim, não é uma sensação boa. Agora vamos todo mundo fechar os olhos de novo, vamos sair desse negócio, né? Vamos deixar, por favor, vamos. Todo mundo agora fecha os olhos de novo e chama a mesma pessoa para sua frente. Só que agora, em vez de você olhar para a situação que está ruim, veja o futuro dessa situação. E veja essa pessoa e a situação absolutamente em paz, em harmonia, em amor. Veja a felicidade ali da situação já acontecendo. E observa o teu corpo. E veja o que acontece aqui quando você olha para essa cena com tudo já resolvido, tudo em paz, tudo em harmonia e amor. Observa. Respira. Pode abrir os olhos. E me escrevam aí se mudou a sensação no corpo. Como é que ficou agora? Ficou boa ou ficou ruim? Fátima falando que deu vontade de chorar. Ok, paz. Vamos ver o que é. Ficou boa, isso. Ok. O que a gente percebe, sim, choro de alívio e gratidão, exatamente. O que a gente percebe, isso aqui durou o quê? 5 minutos, esse exercício? Nem isso, né? Nem isso. O que a gente vê com um exercício desse? Essa pessoa, primeiro, ela não está aqui. A não ser que seja a gente mesmo, né? A gente esteja olhando para a gente mesmo, mas a pessoa não está aqui. Eu só pensei na situação e o fato de eu estar com o foco, o olhar meu na dificuldade faz com que todo o meu sistema reaja. Descompensa todo o meu sistema, porque eu estou com foco na raiva
ou na na dificuldade, naquilo que não está resolvido. Mas no momento que eu mudo o meu olhar e vejo essa situação já boa, já resolvida, já plena, já é como se tirasse um peso de cima de nós e parece até que dá uma expansão no peito, a gente respira melhor, dá uma sensação completamente diferente. É isso que o Léo falou, choro de alívio, porque é isso. Então, gente, depende de quem? Só de nós. Essa mudança depende de nós. Eu quero continuar olhando para o negativo, eu quero continuar olhando para aquilo que é ruim, ou eu posso escolher mudar o meu foco e olhar o bom daquela situação, olhar o belo, olhar o amor, porque muda tudo. A frequência dentro de nós muda. E ao mudar, muda tudo, muda tudo, né? Então, é isso, né? Vamos trabalhar. Esses pequenos exercícios mostram para a gente que precisamos ainda olhar para determinadas coisas e optar por soltar. Nada vale a pena, gente. Nada. Mas, ao mesmo tempo em que esses exercícios nos mostram a necessidade, né, de fazê-los, ou seja, que ainda temos coisas por limpar, coisas por transmutar, ao mesmo tempo eles nos mostram o quão poderosas são pequenas práticas, desde que feitas com a consciência, com a intenção, né? Sim. Então, volto a falar, se nós tivermos o cuidado de fazer essa revisão diária, olha quanta coisa não vai ser evitada. Melhor de tudo é chegar ao fim da noite e não ter mesmo nada para perdoar. Mas até a gente chegar lá, né, vamos cuidar de que ao final de cada dia a gente cuide daquele lixinho, para que não vire um lixão, né, para que não acabe sendo causador de doenças. E se a gente olhar, fizer essa limpeza, né, através desse exercício que você propõe, a gente faz essa revisão mental, não precisa de nada, não precisa de ritual, não precisa de nenhum aparato, é simplesmente você com você mesma, no silêncio do seu coração aí, fazendo essa revisão, dando uma olhada à procura de algo que precisa ser liberado, né? Quando ainda é recente, é muito mais fácil. E não é aqui o que eu estou falando, não é viver poliana, não é criar a ilusão de que está tudo lindo, maravilhoso, não é isso. Tudo e todos, e todas as situações, ela já é perfeita. Lembra, a gente está aqui olhando para o muro. Ops, meu dedinho aqui. A gente está olhando para o muro. Vamos tirar o muro? Vamos começar a olhar para o coração, para a essência, para o amor, para aquilo que realmente vale a pena, né? E construir as relações, as situações, primeiro com a gente mesmo e depois com os outros, dentro dessa vibração de mais entrega e mais verdade e mais essência, simplicidade, pureza, porque é isso que nós estamos precisando, para transcender tudo isso que a gente anda vivendo, esse mundo tão enlouquecido, né? A gente precisa entrar nesse espaço de mais amor, né? Mais amor. Tá bom? Meninos, então, eu ainda tenho um jantar para fazer. Curtir essa noite de celebração. Tenho um jantar para fazer. Que haja muito amor, como sempre há, mas que hoje ele esteja assim, transbordando. Um grande abraço para o Pedro e todos aí. Eu dou. Especialmente, né, porque realmente eles sejam muito abençoados na sua jornada. E semana que vem estamos de volta. Isso. Tá bom? Curta bem a noite. Bom.
Semana que Ó, vem a gente deve falar sobre gratidão como atitude, como estilo de vida. sim, E aí a sim. gente aguarda vocês na página da Dulce. Voltando a falar, Isso. se acharam interessante o conteúdo que a gente tem procurado conversar aqui com vocês, chama mais alguém, passa isso adiante, porque a gente, quando passa adiante algo que a gente considera bom, a gente está trabalhando a favor do todo, né? Isso é, inclusive, gratidão em ação. Isso. Bom, gratidão pela presença de cada um, Eu gratidão, também. Dulce, mais uma vez, e Eu vá que lá, agradeço. que a noite é uma criança, mas né, é Isso, preciso aproveitar, enquanto ainda é o isso. aniversário. Gente, obrigada. Gratidão a todos aí presentes e depois a todos que vão ainda, né, assistir esse vídeo. Isso. E vamos sempre celebrar a vida, celebrar. É isso que a gente precisa, celebração. Tá bom? Beijo. Bye, até Bye, breve. bye. Até.